Pessoal, ó quem cheguei. Ó, tudo bom? Hoje a gente vai falar, sabe de quê? Equilíbrio químico. E vou te mostrar uma coisa que é bem legal. Pessoal, quando a gente fala de equilíbrio químico, aí a gente estuda Kc, Kp, Ka, né, todos eles, tudo é a mesma coisa. A gente só divide os equilíbrios para que se possa o quê? Facilitar o estudo. Então, o primeiro caso que a gente vai estudar é o que é o equilíbrio químico. Por quê? Porque muita gente relaciona equilíbrio com quantidade. Ah, equilibrou, reagente igual a produto. Não, não é bem assim não. O equilíbrio não é uma relação de quantidade, é uma relação de velocidade. Para ter equilíbrio, inicialmente já é necessário que eu tenha uma reação reversível, que é aquela que ocorre nos dois sentidos, e que eu tenha um recipiente fechado numa temperatura constante. Porque se o recipiente não estiver fechado, alguns dos reagentes ou produtos, se for gasoso, vai embora, então não vai ter equilíbrio, né? A temperatura varia sempre, se você variar a temperatura, varia tudo na reação química, então não pode. E a reação tem que ser reversível para que ocorra nos dois caminhos, tanto o reagente formando produto, como o produto se decompondo para reagente. Então, equilíbrio é uma questão de velocidade. É quando a velocidade do sentido direto foi igual à velocidade do sentido inverso. Para ter equilíbrio, eu preciso ter o quê? Recipiente fechado, temperatura constante e reação reversível. Uma vez chegou, conseguiu o equilíbrio, a partir daí as concentrações não mais se alteram, porque o que um jogar, o outro devolve na mesma velocidade, no mesmo tempo. Então as concentrações se mantêm constantes. A palavra constante não deve ser confundida com a palavra igual. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Olhando para baixo. Ó, oculta, vem. Olha aí que lindo. Vê, pessoal. Então, ó, lembrar, quando a gente fala de equilíbrio, H2 mais I2 dando HI, vê, tem 1 e 0. Por que tem 0, Guga? Porque a reação está começando. Quando a reação está começando, eu não tenho produto. Com o tempo, o reagente vai diminuindo e o produto vai aumentando. Aí eu te pergunto, em qual momento o equilíbrio foi atingido aqui? Vê, pessoal, a partir de T4, você vai ter 0,2, 0,2 e 1,6. 0,2, 0,2, 1,6. 0,2, 0,2, 1,6. Então, em T4, você tem o início do equilíbrio. O equilíbrio acontece quando as concentrações não mais se alteram, porque a velocidade com que o reagente formou o produto é igual à velocidade com que o produto se decompôs em reagente. Então, preste atenção, equilíbrio é uma questão de velocidade. Velocidade do sentido direto igual a velocidade do sentido inverso. A partir daí, as concentrações ficam constantes. Características do sistema equilíbrio. Reação direta e inversa ocorrendo ao mesmo tempo, logo, é um equilíbrio dinâmico. Por que dinâmico? Porque continua havendo reação. A reação não acaba, não, ela continua existindo. Só que a velocidade da reação direta é igualzinha à velocidade da reação inversa. Se não houver mudança no sistema em equilíbrio, as concentrações dos reagentes e produtos permanecerão constantes, tá certo? E as propriedades macroscópicas iguais. Parece que não está acontecendo nada, mas está tendo reação no nível microscópico ou no nível molecular. E 4, o equilíbrio é obtido somente em sistemas fechados, tá certo? E, mais importante ainda, aquele com reação reversível e, mais importante ainda, com temperatura constante. Ó, esse desenho para mim é perfeito, porque o que um joga, o outro devolve. Então, isso aí é o equilíbrio, porque você não vai alterar o reagente nem vai alterar o produto, independente da quantidade. Mas o momento que está em equilíbrio, aí, meu amigo, não altera mais de jeito nenhum. Então, olha, vamos lá. Sistema e equilíbrio são dinâmicos, reversíveis, e não esquece, tá? Pode ser atingidos em qualquer direção, uma vez que a velocidade do sentido direto é igual à velocidade do sentido inverso. Então, o azul vira rosa ou rosa vira azul, tanto faz, né? Outro detalhe importante, pessoal, é que no equilíbrio, dois processos opostos ocorrem com velocidades iguais
em movimento constante. Por quê? Reagente formando produto, produto se decompondo. É um jogo de ping-pong, tá? Então não vai alterar de jeito nenhum as concentrações, não vão alterar. Então aqui, ó, é como se você estivesse andando em uma esteira. Você anda com a velocidade e a esteira, velocidade contrária. Então, você está parado? Não, mas se a pessoa olha, diz, ih, está parado, mas não está, né? Você está correndo na esteira. Só que a velocidade do sentido é igual à velocidade do sentido contrário. Então, pessoal, olha bem, aqui eu tenho água líquida vaporizando, tá? Então, a água líquida vaporiza, o recipiente é fechado, né? Aí o vapor bate e diz, ih, não tem para onde ir. Aí volta a ser água líquida. Então, vaporização, liquefação, em sentidos contrários. Chega um momento que tem um equilíbrio. Então, reação direta igual a reação inversa. Ó, N2O4 é reagente e NO2 é produto. Vê bem. Independente do sentido da reação, independente, isso não interessa. Reagente é sempre reagente, produto é sempre produto, tá? Não esquece isso não. Independente do sentido da reação, reagente é sempre reagente, produto é sempre produto. Então, olha o que acontece aqui. Você vai ter, ó, um gráfico de velocidade pelo tempo. Velocidade. Aí no equilíbrio, a velocidade é igual. Então, nesse momento aqui, ó, as velocidades se igualaram. Velocidade, olha a diferença. Agora o gráfico é de concentração. Aqui, ó. Ah, aqui tá igual, Guga. Aqui, ó, tá igual. Assim, mas não é. É quando elas estão o quê? Constantes, ó, não mais se alteram a partir deste momentinho aqui. Então, aqui, ó, o equilíbrio. Lembre que o amarelo é o produto, né? E o vermelhinho é o reagente. O reagente diminui, o produto aumenta com o tempo. Certinho até aí, pessoal? Então, vamos lá. Olha aí. Temos 3 casos, tá? No primeiro caso aqui, ó, a quantidade de produto, ela é maior do que a de reagente, tá certo? Então, isso vai relacionar uma constante. No segundo, eles vão entrar em equilíbrio. Mas qual é o detalhe dessa daí? Olha aí, ó. A reação, mesmo em equilíbrio, ainda vai ter mais reagente do que produto. E na terceira, está em equilíbrio? Tá. E a quantidade de reagente e produto são exatamente o quê? Iguais. É importante lembrar que essa relação, tá certo? Meu amigo, tenha calma, fica entrando no meio aqui, é o quadro que está tentando entrar no meio aqui. Então, é importante você entender que essa relação que eu estou colocando aí, ela vai interferir no rendimento da reação. Olha que legal, vê. No primeiro tem o maior rendimento. Por quê? Rendimento é o quanto eu produzi. Rendimento é quanto eu produzi. Então, nesse primeiro caso, produziu mais. No segundo, ó, entrou em equilíbrio, mas com mais reagente do que produto. Quer dizer o quê? Que reagiu pouquinho. E no segundo, no terceiro caso, igualou. Então, onde é que tem mais produto? Na primeira, então tem o maior rendimento. Onde é que tem menos? Aqui, ó, na segunda, então tem o menor rendimento. Então, pessoal, uma reação atinge o equilíbrio químico quando não há mais reagentes, somente produtos? Jamais, né, pessoal? Aí, ó, quando as concentrações do reagente são iguais às dos produtos, não. Equilíbrio não é quantidade, equilíbrio é velocidade. 3. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, verdadeiro. Quando as concentrações de reagente e produto tornam-se constantes. Porque chegou no equilíbrio, as concentrações não mais se alteram. Quando não existe mais reação química. Ih, essa foi mal, hein? Então, qual é a alternativa? 3 e 4. Legal? Então, pessoal, vem cá, olha para mim. Eu acho que todo mundo percebeu, né, que esse primeiro momento da aula, a gente entendeu o que era um equilíbrio químico. Então, equilíbrio químico é o que, pessoal? É uma condição especial que ocorre em reações reversíveis por temperatura constante em recipiente fechado. Tranquilo. Segundo, quando eu tenho equilíbrio, a velocidade do sentido direto é igual à velocidade do sentido inverso. E a partir disso, eu posso garantir o quê? Que as concentrações ficam constantes. Podem ficar iguais ou não, mas ficam constantes. Se nesse equilíbrio tiver mais produto do que reagente, o rendimento foi alto. Se tiver menos produto do que reagente, o equilíbrio teve um rendimento baixo. E a gente estuda a constante de equilíbrio exatamente para isso. A gente estuda a constante de equilíbrio para saber exatamente o
rendimento. Sabia disso? A constante de equilíbrio, ela me dá, sabe o quê? O rendimento. Guga, mostra aí o que é constante de equilíbrio. Boa lembrança. Olha, vê que legal. Ó, pessoal, vamos considerar uma reação, tá? A mais B produzindo C mais D, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes. Proporção em mol. No equilíbrio, as velocidades se igualam, não é verdade? Então, velocidade é constante A elevado a Azinho, B elevado a Bzinho. Logo, quem é a velocidade do sentido inverso? C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho. Vamos dividir K1 por K2. Todo mundo sabe que quando eu divido duas constantes, eu tenho uma nova constante, né? K1 por K2 é produto sobre reagente, todos elevados aos seus coeficientes. E eu chamo isso de Kc. Kc é constante de equilíbrio em termos das concentrações molares. Aí bota, assinale a opção que apresenta a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentrações de reagentes e produtos para a reação. H2 mais I2 dando 2HI. Produto, quem é o produto? HI. Quem é o coeficiente? 2. Então, HI ao quadrado, dividido por H2 vezes I2. Vezes I2. Então, não pode ser B. Olha, C, ó. Não pode ser C. Não pode ser D, né? E muito menos E. Então, qual é a resposta? A de amor, B de baixinho, C de coração. Não é legal, pessoal? Então, a primeira, a gente já tem essa pegada aí, tá certo? Vamos lá. Aqui, ó. No equilíbrio A mais B, dando C mais D, verifica-se que A igual a B igual a 1 e C igual a D igual a 2. Qual é a constante de equilíbrio? É só para a gente aplicar, ó. C, D, A, B. Então, ó, 2 vezes 2, 1 vezes 1, dá 4. Letra A. Então, pessoal, vê bem, eu quero que você agora entenda que constante de equilíbrio é o quê? Constante de equilíbrio é produto sobre reagente, todo mundo elevado aos seus coeficientes. Tudo bem? Aí vê bem, pessoal. Agora, quando a gente começa a estudar equilíbrio, a gente precisa ver algumas pequenas relações que são fundamentais, tá? Vamos lá, vamos ao quadro. Eita, Guga, vamos, eu adoro usar o quadro. Também gosto. Vem-se embora, vem. Pronto. Olha ele aí. Vê, pessoal. O equilíbrio, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma reação. A minha reação é, eu vou colocar uma das reações mais conhecidas da química, tá? Que é a síntese da amônia. Ó, N2 mais 3H2, olha que legal, dando 2NH3. Pessoal, isso é a chamada síntese de Haber e Bosch, tá? Aí veja, quem é a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio, ela pode ser dada em dois tipos, tá? Ela pode ser dada para molaridade. Que é molaridade, Guga? Concentração molar, hein? Tá brincando? Vai esquecer, tá? E pode ser dada também para pressão parcial. Se ele der para molaridade, é M de molaridade, pressão parcial P, é Kc. Exatamente. E se for para pressão, é Kp, tá? Kp. Então, vamos ver aqui. Kc, tá? E Kp. Ó. Então, vamos lá. Quem é Kc? NH3 elevado ao quadrado, dividido por N2, que multiplica o quê? H2 ao cubo. E quem é Kp, pessoal? Quem é Kp? Kp, ó, é pressão de NH3 ao quadrado sob pressão de quem? De N2 vezes pressão de H2 ao cubo.
Conclusão: Kp e Kc são calculados da mesma maneira, só que Kc para molaridade, Kp para pressão. O significado físico da constante é: quanto maior é a constante de equilíbrio, maior é a quantidade de quê? De produtos. Exatamente. Então, se maior é a quantidade de produtos, maior é o rendimento da reação. Então, pessoal, a constante de equilíbrio indica o rendimento. Outra informação super interessante. Pessoal, Kc só usa gases e solução aquosa. Se a substância não estiver no estado gasoso ou não estiver em solução aquosa, aí eu digo, não entra, a concentração é constante, tá? Agora, Kp, pressão, não pode ser para aquoso, né? Pressão é só para gases. Guga, tem como passar de um para o outro? Tem. Basta chegar aqui, ó, e fazer assim. Kp é igual a Kc, que multiplica R vezes T elevado a ΔN. Isso cai em prova? Geralmente não, mas não tem nenhuma lei dizendo não cai em prova, entendeu? Então é bom ficar ligado, né? R é o quê? R é a constante. Aquela constante 0,082, né? T é a temperatura em Kelvin. Pega Celsius e soma com 273. E ΔN é o número de mol do produto menos o número de mol do reagente. Guga, faz um exemplo aqui. Vou fazer. Ó, imagine H2Cl2 dando 2HCl. Todo mundo no estado gasoso. Então, como é que eu calculo? Kp igual a Kc vezes R vezes T. E quem é ΔN? Ó, tenho 2 e aqui eu tenho 2. 2 menos 2, 0. Então, Kp igual a Kc, nesse caso. Então, pessoal, a constante de equilíbrio tá aí, ó. Esse quadro tá muito legal. Ela indica o rendimento da minha reação. Outra coisa que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Imagine que você pega uma prova e ele bota lá, ó, carbonato de cálcio, tá? Aí, ó, dando óxido de cálcio e CO2, certo? Certo. E ele peça para você Kc. Quem é Kc, pessoal? Guga, todo mundo aí vai entrar? Não, porque não entra sólido, só entra gasoso e aquoso. Oxê, vai ser como? Concentração do CO2. E se for Kp? Pressão parcial do CO2. Então, só entra gasoso e aquoso. E se for Kp, só se for gasoso. Pressão só para gases. Pessoal, deu para entender essa primeira parte de uma forma bem legal, né? Você está notando que por que eu estou segurando tanto essa experiência da gente com a constante de equilíbrio, que é constante, não sei, sabe por quê? É porque se você entender a primeira constante, você vai entender todas, porque constante de equilíbrio só muda Kp e Kc para molécula, Ka para ácido, Kb para base, KH para hidrólise. Então, não vai mudar KPS para solubilidade. Então, todos vão ser a mesma lógica. O problema é só a gente entender. A gente precisa só entender o que é a constante de equilíbrio. E eu acho que está todo mundo entendendo bem até agora, né? Tá todo mundo vendo legal essa parte aí que a gente tá precisando. Vamos lá. Vê. Determine a constante para cada equação química, ó. Pessoal, quem é Kc? Produto, que é NH3 ao quadrado, sobre N2 vezes H2 ao cubo. Aqui, ó.
Quem é? H2 vezes I2 sobre HI. E aqui, ó, produto é que está à direita, viu? SO3, SO2 e O2. Todo mundo é gasoso, não é? Todo mundo é gasoso. Agora, se eu pedir a reação inversa... Desculpa, entalei aqui. Também, né? Falo mais que o homem da cobra. Aí vê. O que é a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio, né, produto sobre reagente, é elevado aos coeficientes, é. E se ele pedir a reação inversa? A inversa de um número é 1 sobre o número. Então, a inversa da constante é 1 sobre a constante. Guarda isso aí. A gente vai usar muito isso, viu? Aí, veja, pessoal, não esquece, tá? A divisão de todos os coeficientes por um fator comum leva à raiz correspondente da constante de equilíbrio. E a multiplicação por um fator comum eleva a constante ao equilíbrio, né, a potência correspondente. Então, aqui, ó, N2O4 mais um meio de O2 dando 2NO. Quem, ó? N2 mais um meio de O2 dando N2O. E N2 mais O2 dando 2NO. Então, ele me deu duas constantes e quer essa daqui. Certo? Ó, ele me deu a segunda e a terceira e quer essa daqui. Meu amigo, quando ele pede isso na prova, o pessoal fica doido. Tem uma questão dessa na nossa aula de resolução. Veja, quem é K2 aqui? Quem é KC de 2? N2O dividido por N2 por um meio de O2, certo? Quem é daqui? NO ao quadrado dividido por N2 vezes O2, certo? E ele quer saber quem? Ele quer saber aqui, ó, 2NO, né? Então é NO ao quadrado dividido por NO2 por um meio de O2. Então, vou pegar KC, ó, NO ao quadrado, tá vendo, ó? Essa aqui é a primeira, ó. NO ao quadrado por N2O e O2 elevado a 1 meio. Aí NO2, N2 e O2. Multipliquei, tá certo? Vou multiplicar aqui, ó. Isso aqui é igual a NO2 ao quadrado, N2 e O2 elevado a 1 meio. Então, vou jogar, ó. Tá vendo, pessoal? Isso aqui, ó. NO ao quadrado, N2 e O2. Ó, NO ao quadrado, N2 e O2. E aqui, a de baixo, ó. Isso aqui, ó. N2 mais 1 meio de O2. Esse aqui, ó. Tá vendo? Essa primeira, ó. Inverti ela. Então, vou cortar tudinho. K3 é 1 sobre KC. 1 sobre KC dava 1,7 vezes 10 a menos 13. Guga, tu pode fazer depois essa? Vou fazer para você entender bem direitinho. Eu quero que você entenda que a soma das constantes dá uma nova constante. Só que quando eu somo as equações, pronto, eu acho que era isso que era melhor ter falado, em vez de ter mostrado um exemplo que ficou muito viajado. A soma das constantes, a soma das equações é o produto das constantes. Certo? Vou fazer uma questão na próxima parte da aula sobre isso para ficar bem claro. Então, ó, quem é Kp aqui? Pressão de NH3 sobre N2 vezes H2 ao cubo. Vê se todo mundo é gasoso. É. Então, é pressão de H2 vezes I2 por HI ao quadrado. E aqui? Pressão de SO3 ao quadrado, pressão de SO2 sobre O2. Pessoal, líquidos e sólidos puros, a gente acabou de ver que eles não participam do equilíbrio. Expressões das constantes de equilíbrio não permite que a gente coloque o quê? Sólido e líquido. Sólido e líquido não participa do equilíbrio, então é constante, certo? Tudo bem até aí? Então, veja bem, pessoal, a gente já andou um bocado falando de constante de equilíbrio. Lembre-se, ó, eu falei agora há pouco que quando tivesse o quê? A soma de equações era o produto das constantes, tá? Isso aqui eu acho que merece a gente fazer uma demonstraçãozinha aqui no quadro, porque acho que ficou meio confuso, né? Pega aqui, pega ali, não sei o quê. A pessoa pode dizer, não entendi nada, Guga. E aí fica ruim. Tem que entender tudo aqui, perguntar tudo. Vê. Vou inventar uma aqui na hora, viu? Veja, imagine que eu diga para você assim, ó. A mais B, tá? Produziu AB. Aí você diz, olha, AB mais C dá B mais AC. Uhum. E a equação que eu quero nessa daqui, tá certo? A equação que eu quero seja A
mais C, dando AC. Aí eu te diga, olha, essa constante é K1, que é igual a 2 vezes 10 a menos 8. Essa constante é K2, que é igual a 3 vezes 10 a menos 6. Me diga quanto é que vale K3? Aí tu diz, vou somar as equações, soma as constantes. Não, somar a equação multiplica as constantes. Constante é um produto, né? Tá aqui, ó. Corta, né? Tem mais alguém para ir embora? Tem, ó, B com B. Então, A mais C dando a C. Então, quem é K3? Se eu somei as equações, aqui, ó, é igual a K1 vezes K2. Não é K1 mais K2, não. Tá? Então, K3 vai ser quem? 2 vezes 10 a menos 8 vezes 3 vezes 10 a menos 6. Quem é K3? 3 vezes 2, 6. 10 a menos 8, 10, como 10 a menos 6 dá 10 a menos 14. Certinho? Então a gente tem aqui, ó, uma questão bem interessante. Tá legal? Ficou claro? Olha, me dá uma agonia quando as coisas não ficam claras, porque tem que ficar claro. Esse é o objetivo, né? É que a gente fique tranquilão nesse assunto. Legal? Vamos lá. Mais um pouquinho. Não, só um pouquinho, tá? Eu sei que passa rápido. Para mim passa rápido, pessoal. É que eu tô sozinho aqui, viu? Vamos lá, interage aí. Já me segue na internet? Segue aí, vê. E abriu o quadro de novo. E Gustavo, o que você... Aqui, agora vem. Ó, pessoal, a gente acabou de ver que sólido e líquido não entram no equilíbrio, né? Sólido nunca aparece na expressão de equilíbrio. Corta direto, tá? Guga, líquido é solução aquosa? Claro que não, né? Líquido é líquido, tá certo? Solução aquosa é misturado com água. É outra história. Olha, pessoal, como podemos dizer se a reação é favorecida, reagente favorecida ou produto favorecida? Guga, como é que eu vou saber? Vê, me diz aí, tu, preste atenção, essa reação é reagente favorecida ou produto favorecida? Legal, vê. A constante é muito alta. Se a 10 oitava. Se a constante é muito alta, quer dizer que produziu muito. Se produziu muito, favoreceu o produto. Então, a concentração de produto é muito maior do que a de reagente. Então, é uma produto favorecida. Quanto maior a constante, a reação é produto favorecida. Então, olha aí, pessoal. Não esquecer, tá? A constante é sempre o quê? Produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes. E essa, Guga? Pessoal, a constante é muito pequena, 10 a menos 5. Como a constante é muito pequena, eu posso dizer o quê? Rendeu pouco. Como ela rendeu pouco, eu posso dizer o quê? Que se rendeu pouco, produziu pouco. Se produziu pouco, a reação andou um pouquinho e entrou em equilíbrio. Ou seja, ela não foi favorecida. Ela foi reagente favorecida e não produto favorecida. Certinho? Tranquilo até aí? Então, qual é a nossa lógica de hoje? Quanto maior for a constante de equilíbrio, maior a quantidade de produtos. Guga, vai terminar a aula já, né? Vai, mas eu não posso terminar sem falar de uma coisa que é lindo. Inteligência da reação, a defesa da reação. Sabe como é o nome disso? Deslocamento de equilíbrio, ou princípio de Le Chatelier, também conhecido como princípio da fuga ante a força. Vê, pessoal, o deslocamento de equilíbrio é: considere que você tem um sistema, uma reação A mais B dando C mais D. Se você mexer em um deles, ou se você mexer na temperatura ou na pressão, então são três fatores: concentração, temperatura e pressão. Se por algum motivo houver uma modificação nisso, vai mudar as velocidades. Então, a velocidade vai ficar maior no sentido do produto ou maior no sentido do reagente. Aí a gente diz: houve um deslocamento do equilíbrio. A velocidade aumenta para restabelecer o equilíbrio. Então, por exemplo, veja, A mais B dando C mais D. Tá? Se eu aumentar a velocidade de V1, quer dizer que a velocidade aumentou no sentido do produto. Se aumentou no sentido do produto, vai produzir mais. Então, eu vou aumentar o produto e vou diminuir o reagente. Sempre aumenta para onde está deslocando. Por exemplo, aqui, ó,
eu vou ter um aumento no sentido inverso. Quer dizer o quê? Se a velocidade no sentido inverso está maior, vai aumentar a B e diminuir CD até voltar ao equilíbrio. Não esqueça, tá? Pessoal, somente 3 fatores são capazes de alterar o equilíbrio. Concentração. Pessoal, só para gasoso e aquoso. Se eu aumento o reagente, se eu adiciono uma substância, ela desloca no sentido contrário. Se eu aumento o reagente, aí aumentou o reagente, ela joga para o produto. Se eu aumento o produto, desloca para o reagente. Se eu tiro o reagente, vem para onde tirou. Se eu tiro o produto, vem para o produto de onde eu tirei. Então é sempre tentando reequilibrar. Se eu aumentar H2 ou Cl2, desloca para a direita. Se eu aumentar HCl, desloca no sentido inverso. O outro fator é pressão. Pressão é só para gases, tá? Então, imagine, eu tenho aqui, ó, 1 mol de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Eu tenho 4 mols de gás. E aqui eu tenho 2 de amônia. Se eu aumentar a pressão, corre a reação para o lado que estiver mais vazio, entre aspas, né? Um lado tem 4 mols de gás, o outro tem 2. Então, se eu aumento a pressão, ela desloca no sentido que está o quê? Com o menor número de mols. Deslocaria, no caso, aí para a direita. Logo, se eu diminuir a pressão, ela volta ao normal. Então, vai para o lado que tem mais. Entenda, o deslocamento de equilíbrio é a tentativa de, eita, estão mexendo na reação, vamos nos defender. Se eu aumento a temperatura, a reação vai para o lado que quer ganhar, para o lado endotérmico. Então, primeira coisa que eu tenho que olhar é se a reação é endo ou exo. ΔH maior que zero, ela é endo. Então, é endo no sentido direto, é exo no sentido inverso. Sempre que a reação for endo no sentido, ela é exo no sentido contrário. Então, pessoal, aí eu determino isso facilmente. Quando eu aumento a temperatura, vai para o sentido endo. Quando eu diminuo, vai para o sentido exo. Logo, a gente pode relacionar o quê? Numa reação exotérmica, se eu aumentar a temperatura, ela desloca para o sentido contrário, diminui a constante. Se numa reação endotérmica, ela é endotérmica, eu aumento a temperatura, desloca para o lado dela, então aumenta a constante. O único fator capaz de alterar a constante de equilíbrio é a temperatura. Certo? Guga, e catalisador? Não, porque catalisador desloca dos dois lados. Gostasse? Passou rápido, sabe por quê? Porque foi tranquilo. Beijo, até a próxima. Valeu.